Spice and Wolf, Temperos e Lobo, Okami to Kunshiro, uma das minhas obras favoritas. E irmão, que obra boa. É aquele tipo de anime que você assiste e pensa, mano, por que isso aqui não é mais famoso? Spice and Wolf é uma obra gigantesca. Ela tem light novel, tem mangá, tem edição do mangá de colecionador, tem edição especial de aniversário e tem um spin-off muito pica. Tem um anime clássico e agora tem um remake novinho que promete adaptar toda a light novel igualzinho. A obra foi escrita por Izuna Hasekura e o remake tá com nota 7.4 do IMDb. E eu falo com todas as letras, essa obra é única. Até agora não existe nenhuma outra que chegue perto desse equilíbrio perfeito de um romance maduro, um drama envolvente e uma economia medieval explicada de forma inteligente. Os temas profundos que você só percebe quando presta atenção, a história segue dos protagonistas adultos, sobre os quais eu vou falar mais pra frente. E isso é um ponto muito forte. Eles são adultos, eles não são perfeitos, mas eles são maduros. Eles sabem lidar com os sentimentos que provocam um no outro. E tem aquela química gostosa de se assistir, sem aquela cabacice de ficar com vergonha por tudo e gritando toda hora, como acontece em muitos animes. O romance é bem escrito, bem construído e bem vivido. E a parte da economia, mano, é muito bem feita. Você realmente aprende e fica imerso nesse universo. Sem mais delongas, eu sou o Matheus e vamos pro vídeo. Essa obra magnífica já começa com uma mulher falando com a filha e contando várias histórias, até que a filha pede uma mais emocionante. Então essa mãe começa a contar a história de uma loba. E é aí que o anime começa. Ele começa a contar a lenda sobre uma loba que cuidava dos campos de trigo. Uma deusa da colheita que guiava esses campos. E ninguém exatamente sabia há quanto tempo. Quando o trigo crescido balançava ao vento, a vila falava, a loba está correndo. Quando se deitava ao vento, diziam que foi pisado pela loba. Se a colheita era fraca, diziam que foi comido pela loba. Mas depois de muito tempo, o povo da vila começou a esquecer a promessa com a loba. As lendas da loba começaram a ficar banais e se tornaram meras histórias de criança. Logo começa a abertura. E que abertura linda! A animação é muito bonita, a música é muito boa, se compara ao clássico e pode ser até melhor. Que abertura boa! Logo apresenta Craft Lawrence, um homem alto, de cabelo branco, e a primeira aparição dele mostra ele apreciando o céu, caminhando em sua carroça com seu cavalo e suas mercadorias. Afinal de contas, ele é um mercador. Ele se depara com alguns guardas que perguntam de onde ele veio e o que ele carrega, porque terá um festival pagão em uma vila próxima. E ele fala que veio de uma vila onde trocou o sal por peles de Marta e trigo. E logo ele segue em direção para a vila que sempre vai. E, curiosamente, é a mesma que está tendo esse festival pagão. Antes de continuar, eu vou dar uma explicada nesse festival. Durante a colheita do trigo, o aldeão que cortar o último maço de trigo onde a Rolo, a deusa do trigo, está escondida, deve ser pego e preso em um celeiro por uma semana sem sair, com muita comida e oferenda até o fim do festival, para que a Rolo não fuja. E Loros pergunta do Yarei, que está participando do festival, com todos os outros. Quando o Lawrence vai ver o festival e onde o Yarei tá, ele vê que ele acaba sendo pego e se tornando a Rolo, e é preso no celeiro. E ele escuta um barulho vindo da carroça dele, mas ele ignora, porque não tinha ninguém perto e o amigo dele foi preso no celeiro. Então ele não tem muito o que fazer e vai falar com o chefe da vila. Deseja uma boa colheita, né? Sim, tudo graças ao Conde Arendote. E os antigos deuses? Os deuses? Se eles quiserem a colheita, pode ser fraca, não vale a pena. Olha como conseguimos dinheiro, tudo graças ao Yarei, que fala pra todo mundo que já aprendeu tudo com você. Olha, o que você acha de dormir aqui? Eu não posso, a mercadoria vai vencer já. E logo Lawrence vai embora da vila, e quando anoitece no meio da floresta, ele monta um pequeno acampamento para poder dormir. E quando ele vai checar a mercadoria, ele encontra uma mulher dormindo embaixo das peles. E quando ele tira a pele de cima dela, ele percebe que ela tem orelhas e cauda de lobo e olhos extremamente vermelhos. Os cabelos são marrons e ela está completamente sem nenhuma veste.
Olha, essa cena é muito boa, porque ele não fica gritando com vergonha como muitos protagonistas. Ele fica um pouco assustado, afinal é a Idade Média e tem uma mulher com orelhas e cauda de lobo na carroça dele. E a Hollow fala de forma bem tranquila, pedindo álcool, e eu tenho certeza que ela estava tentando flertar com ele, como se isso fosse só mais um dia comum. O Lawrence, com medo, pergunta se ela é um demônio, e que cena boa. Ainda nessa cena, ele vence o medo e começa a ter um diálogo com ela, e ela falando que é a deusa das colheitas Hollow, e ele pede uma prova, além das orelhas e a cauda de lobo. Às vezes o Lawrence não é muito inteligente. Ela também fala que veio do norte, de uma cidade chamada Yoitsu. Então ela se transforma em lobo. Mas esse desgraçado esqueceu que tem fobia de lobo e se assusta muito, e ela some. Essa é a primeira aparição da Hollow, e é muito boa. E além de demarcar muito a personalidade explosiva dela, ela é sábia, é carismática e muito sedutora. E também é birrenta, mas ela é muito madura. A grande loba sábia de Yoitsu, Hollow. E além de tudo, a Hollow é muito fofa. Mesmo essa cena inteira ela tá sem nenhuma vestes, na minha opinião ela não chega a ser sexualizada, nem nada disso. Esse anime não tem quase nenhum et. Eu falo isso, mas essa cena foi no primeiro episódio. O Lawrence volta pra vila e pede pra dormir lá, e vê o Yarei, que simplesmente saiu do celeiro e levou toda a comida pra comer em casa e chama o Lawrence pra comer. Eles conversam. Nessa conversa, o Yarei se mostra muito amigo e fiel à vila, e também mostra não gostar nem acreditar na Hollow, achando tudo isso uma grande brincadeira para criança. E vemos também que ele e o Lawrence são amigos há o que parece ser muito tempo. Após essa conversa, o Lawrence volta pro quarto e vê a Hollow na cama dele. E eles têm uma conversa muito boa sobre a passagem dos tempos, sobre como o mundo não para e sobre o quanto ela quer voltar para casa. E ela fala que às vezes consegue escapar do trigo quando tem um maço maior por perto. E o Lawrence tinha um na carroça. E ele se desculpa por ter feito ela se transformar em lobo e ainda ter se assustado. A Hollow também fala sobre as terras da vila, sobre como no passado ela havia feito uma promessa de ter boas colheitas, mas também deveria ter algumas colheitas fracas, porque isso poderia desgastar a terra. Mas recentemente, os humanos estão usando técnicas de colheita e não precisam mais dela, e todo ano, ano após ano, estão tendo colheitas fartas, sem deixar a terra se recuperar. Ela fala de forma tão triste que a vila não precisa mais dela. O Lawrence simplesmente fala: "Ah, vem comigo que eu te levo para casa." E essa cena eu tenho certeza absoluta que ele não estava olhando para os olhos dela. No outro dia, eles saem da vila. Ela pega as melhores roupas que ele tinha na carroça. E ela consegue convencer ele a deixar ela ficar com as roupas. São as melhores roupas que eu consegui em 10 anos. De fato, é bem costurada e feita de bons tecidos, digna do meu corpo. Parece que você é um bom comerciante. Mas são minhas roupas. Mas eu tenho certeza que você é um homem muito gentil. E não permitiria que eu ficasse sem vestes, né? Eu quero muito viajar com você. Não vai me deixar? E que argumentação! Eles seguem juntos e toda a interação deles é muito fofa e muito boa. E aí já começa o próximo episódio. O segundo episódio já se inicia com Lawrence acordando e a Hollow dormindo embaixo das peles. E ela já acorda com tudo. Nessa cena, eles têm várias piadas e a Hollow se preocupando com a cauda, falando sobre como ela gosta da própria cauda e das orelhas. E ela fala que vai chover. E começa mais uma vez a abertura. E que abertura linda! Eu procurei um vídeo traduzido da abertura e mais uma vez, que lindo! É uma abertura incrível. Logo, eles chegam na estalagem da igreja e o Lawrence fala que a Hollow é a esposa dele e que cobre o rosto por causa das queimaduras que ela tem. E logo eles vão pro quarto. E logo ela vai pro quarto e ele vai guardar o cavalo para que ele não fique na chuva. Quando o Lawrence entra no quarto, a Hollow tá lá já pendurando as roupas que ela lavou. E ela tá fazendo isso totalmente nua. De novo. Ela já começa flertando com esse desgraçado sortudo. E depois começa a conversar casualmente, como se eles estivessem em um dia normal. E ele retribui. No começo ele fica com um pouco de vergonha, não olha diretamente pra ela, mas ele não grita,
como outros protagonistas, por causa dela estar se mostrando muito pra ele de forma tão natural, e às vezes flertando e conversando normalmente. Ele começa a conversar com ela normalmente também, e a olhar pra ela. Não dá pra mostrar muito dessas cenas sem ter que dar um zoom no rosto dela, ou censurar, porque não é nada explícito, mas é explícito o suficiente pro YouTube. Essa cena também é onde ela fala que mora no trigo, então ele pode debulhar e guardar em um saquinho, que ele não vai estragar se ficar com ela, mas se ele for plantado, comido ou queimado, ela some. E nessa cena eles flertam várias vezes o tempo todo, e tem uma química de casal absurda. E ela ainda elogia o bigode dele, fala que ele tem um cheiro muito forte e elogia a aparência dele. Ele começa a lavar a roupa também e decide ir ao salão principal, porque é mais aquecido e é melhor para secar as roupas. E ela fala no caminho, quando eles estão indo, sobre a história que ele inventou de esconder as queimaduras. Essa história que eu escondo meu rosto porque eu me queimei. O que você achou disso? Qualquer queimadura dessas também seria parte de mim, tal como a singularidade das minhas orelhas e da minha cauda. Ela basicamente dá uma lição de moral sobre não esconder o próprio corpo, se orgulhar muito do corpo que você tem, não ter vergonha de si mesmo, mas se cuidar para estar saudável o tempo todo. E que puta conselho bom! Quando chegam ao salão principal, o Lawrence começa a conversar sobre transação de permuta, que funciona basicamente trocando mercadorias por mercadorias, e não por dinheiro. Se você tem 10 maçãs, eu troco por 10 laranjas, e não por 10 moedas. Eu ainda saio no lucro, porque em moedas, as maçãs valem mais. Ele fala isso com um casal de donos de uma fazenda de uvas, em uma cidade próxima chamada Perenzo. Logo após isso, um menino chamado Zeren se aproxima e puxa muito o saco do Lawrence e pede para ver o rosto da Hollow. E ela manda essa frase aqui. Bom, a jornada é muito mais divertida quando não tem roteiro. Um cachorro fica bem mais assustador quando late. E as mulheres parecem muito mais bonitas quando elas são vistas por trás. Então sua fantasia pode acabar agora se você tirar o meu capuz. E eu acho que eu não poderia fazer isso com você. E cara, essa frase foi muito boa. Ela dá um puta migué sobre imaginação, desejo e atração. E como quando estamos com a expectativa muito alta, a gente pode se decepcionar muito. Pra no fim dizer não de um jeito que o Zeren acredita que é ele que não quer. Que sacada de gênio. E agora, depois disso, o Zeren conta uma história pro Lawrence, que é cortada para ser apresentada depois. E a cena corta para os dois no quarto, e o Lawrence levando comida e um colar com a bolsinha de trigo para Hollow, e descobrimos que ela fica extremamente irritada quando tá com fome, e que é um poço sem fundo. O Lawrence fala que ela vai ter que pagar por tudo que tá gastando no futuro. Ela fala que vai pagar. Ela come tudo muito rápido e bebe o vinho. O Lawrence pergunta o que ela achou da história do Zeren, e ela fala, enquanto flerta com ele de novo, que provavelmente ele tá mentindo. E o episódio mostra a história do Zeren. Ele fala que tem uma moeda que vai ser substituída por uma moeda com mais pureza de prata, mas elas terão o mesmo valor. Porém, se você troca ela em outro país, elas vão ter um valor mais alto. Então, se você juntar várias moedas antigas e trocar por novas em um banco e trocar as novas em outros países, você pode ganhar pelo aumento da pureza na prata delas. Então, o Lawrence fala que diz qual é a moeda com um custo. E quando ele termina de falar, as orelhas da Hollow se mexem. O Lawrence vê, e quando termina esse flashback, eles terminam de contar a história, a Hollow fala que uma parte é mentira. E fala que o importante não é a mentira, mas o motivo daquela mentira. Então, de alguma forma, ele vai lucrar com isso. E é isso que eles devem descobrir. Então, eles decidem fingir que acreditaram nele para tentar lucrar nessa história. E a Hollow ganha a última batata. É basicamente um ladrão que engana ladrão para ter lucro no final. No próximo dia, eles falam sobre a mudança dos tempos. E vem essa cena muito boa, que eu vou abordar em um vídeo futuro. Mas ele conforta ela em uma cena muito fofinha. E ele fala que ele e o Zeren combinaram de se encontrar em Patsil para firmar um contrato oficial. Então eles vão embora na carruagem. E vem mais uma frase filosófica sobre tempo e dinheiro. O Lawrence fala sobre os camponeses serem pontuais.
E a Hollow fala sobre eles não se importarem com o tempo, mas gostarem de sentir as coisas. A trilha sonora é absurdamente boa, e que cena boa. Logo depois, o Lawrence faz uma piada sobre ela ser um pouco velha, e ela se sente profundamente ofendida. Com astúcia, ela provoca ele, explorando algumas inseguranças e descrevendo com detalhes quase literais como lobos atacam os humanos. Essa brincadeira faz ele realmente se assustar e pedir desculpas imediatamente. Embora ele fique visivelmente irritado com ela, por sua vez ela reconhece que exagerou também e se desculpa. Depois de uma conversa honesta e sincera, eles conseguem superar a primeira grande briga do casal, embora ainda não seja um casal, com a conversa. Pra quem ainda não sacou, o Lawrence tem medo de lobos. O episódio acaba. E vamos pro próximo episódio, que chega com uma música muito animada. E que trilha sonora boa. Os dois logo chegam em Padsel. Tem uma conversa sobre o Lawrence falando pra ela esconder o rosto, para ninguém de Pazlowe, que pode estar por ali, acabar reconhecendo ela. Porque pode ter alguém, vai que... E a Hollow fala de uma lenda de Pazlowe, em que todos daquela vila já esqueceram. E quando eles estão passando pela cidade de Padsel, a Hollow acaba vendo uma venda de maçãs. E a Hollow é um poço sem fundo, então ela acaba falando que as maçãs estão deliciosas. E ela faz uma carinha de cachorro pidão e o Lawrence dá uma moeda de prata trene pra ela. E ela compra tudo de maçãs. E percebemos que essa moeda vale até que muito, porque ela compra uma montanha de maçãs e acaba comendo tudo sozinha. Ela fala que comprou muitas maçãs porque ele fingiu não saber que ela queria. E logo Lawrence vai vender as peles de Martha na Milone Trading, que é uma filial de uma empresa grande do exterior. E aí o Lawrence quase vende por 130 moedas de prata. Mas quando ele ia fechar o acordo, a Hollow dá um migué incrível. Depois dessa cena absurda, ela vende as peles por 210 moedas trene. E depois disso, quando ela e o Lawrence estão comendo, ele fala que não sabia da qualidade das peles. E a Hollow fala que foi tudo um grande migué. E depois disso eles vão falar com o Zeren. E nessa conversa ele fala que o pagamento pela informação é 10% do lucro do Lawrence e 10 moedas de prata trene adiantadas. E se ele não conseguir lucro, ou se a moeda desvalorizar, ele devolve o lucro e as moedas. E ele fala que a moeda é a de prata trene. Depois disso vimos uma cena muito fofinha da Hollow tentando aprender as moedas enquanto está um pouco bêbada, e se esforçando, e se irritando por não conseguir, e logo depois indo dormir. E vemos que o Lawrence é muito especialista em economia e moedas. No outro dia eles vão investigar mais sobre a moeda, porque eles sabem que o Zeren está mentindo em alguma coisa, mas não sabem o que. A Hollow pede comida e eles conversam muito sobre moedas estrangeiras, guerras econômicas e como desvalorizar ou valorizar uma moeda pode fazer vencer uma guerra econômica. Pode guiar o rumo de uma guerra econômica. Logo eles vão ver um amigo do Lawrence, que é muito talarico e que também é combista e tem moedas antigas e até as mais novas para testar as moedas. Eles não acham nada, mas a Hollow percebe algo que não fala de imediato. Mas o Lawrence vê as orelhas dela se mexendo por baixo do capuz. Mais pra frente, a Hollow estava muito feliz e solta essa frase. Eu vi as suas orelhas se mexendo. Não dá pra esconder de você. O que me surpreendeu foi que você não disse nada lá. Digamos que foi como um agradecimento a você. Como assim? Você tava com ciúmes, não tava? É um agradecimento por isso. Não precisa se incomodar. Os machos são todos uns bobos ciumentos mesmo. E as fêmeas são umas bobas que ficam contentes por isso. Existem bobos por toda parte. Ela fica muito feliz por ele ter ciúmes e fala que as moedas novas têm muito menos prata na pureza, desvalorizando as moedas. Eles pensam que é fácil lucrar se a pureza vai aumentar, mas se abaixar é muito difícil lucrar com isso. Então eles pensam como o Zeren pode lucrar com isso. Então eles descobrem que talvez não será o Zeren que vai lucrar. Alguém pagou ele para fazer isso. E quem pagou ele que vai lucrar de verdade. O Lawrence descobre uma forma e então vai para Milone Trading, onde o episódio acaba. E cara, que série incrivelmente boa. É uma das minhas favoritas e a Hollow é muito fofa. O Lawrence e ela são muito maduros e a trilha sonora é tão boa que eu escuto várias vezes. Facilmente um nota 10. Eu vou trazer outros vídeos continuando essa série
e os próximos arcos e personagens. Então, é isso. Deixa o like e se inscreva. Eu sou o Matheus e até a próxima. Algo. Normalmente, se você descobre quem tá por trás, também descobre um esquema pra ganhar muito dinheiro. Mas me fala, e agora que eu te revelei que a história dele é uma mentira? Bom, olha, eu